Boa tarde a todos e a todas. Obrigada, Ayrton, pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui hoje com vocês, ainda mais com essa parceria da minha querida colega de muitas lutas, ideais, Ana Flávia. Que sorte a minha ter cruzado o seu caminho, Ana, aqui com você. Eu aprendo sempre e é uma honra estar aqui. Bom, mais de 20 anos trabalhando nessa área acabou comigo, né? Mas é verdade que eu sou promotora de justiça há 17 anos, sempre trabalhei na área criminal, de 7 anos para cá, trabalhando de forma exclusiva na violência contra a mulher. E à frente do GVID, que é o Grupo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do Ministério Público de São Paulo. Só para rapidinho explicar mais ou menos como é que é o trabalho do GVID, é um trabalho que não se restringe ao âmbito individual das mulheres que procuram ajuda no Ministério Público ou das delegacias denunciando algum episódio de violência, mas é um trabalho que reconhece a necessidade de combate das causas sociais desse tipo de violência, desse tipo de criminalidade, e, como vocês devem saber, tão atreladas às questões culturais da nossa sociedade ainda tão patriarcal e com expressões machistas. É um trabalho que acaba abrangendo grandes grupos de vítimas, né, sempre do sexo feminino, porque essa é a limitação da abrangência da Lei Maria da Penha. Então, nós trabalhamos com um primeiro grande grupo de violência, chamado assim, que é composto por mulheres adultas que sofrem violência doméstica propriamente dita, violência física, psicológica, moral, sexual por parte do parceiro ou ex-parceiro. Existe um segundo grupo de vítimas, que é composto por meninas, crianças e adolescentes do sexo feminino que sofrem violência sexual, como vocês devem imaginar, praticadas dentro, na sua grande maioria, dentro da própria casa, pelo pai, pelo padrasto, pelo avô, pelo tio. Existe um terceiro grupo de vítima que vem aumentando, crescendo, que é formado por mulheres de mais de 60 anos, mulheres idosas, que sofrem violência física, psicológica, patrimonial, praticada pelo próprio filho, muitas vezes usuário, dependente de crack. Então, vocês podem perceber que são 3 realidades bastante distintas e que exigem um olhar, uma atenção e uma estratégia de enfrentamento bastante diversa, porque se é tão difícil orientar, conscientizar uma mulher sobre a necessidade de romper com o silêncio de um relacionamento abusivo, violento, e buscar ajuda, denunciar, vocês imaginem vocês convencer e orientar, conscientizar uma mãe sobre a necessidade, muitas vezes, de denunciar o próprio filho. Essa é uma realidade muito mais difícil para nós. Bom, mas eu queria começar falando um pouquinho sobre as grandes dificuldades de trabalhar no enfrentamento à violência contra a mulher, para depois passar aí para as conquistas advindas desses 10 anos de Lei Maria da Penha e finalizar falando um pouco dos passos futuros, para onde nós vamos caminhar agora, como é que a gente tem que fazer para diminuir esses índices de violência. Falar de dificuldade é falar um pouco sobre quem são essas mulheres que procuram o Ministério Público, procuram as delegacias, que denunciam a violência. E aí, um fator preponderante que aparece na grande maioria, quase como um padrão dessas mulheres, é a subnotificação. A tendência das mulheres ainda é suportar, por um longo período, a violência dentro de casa, até que consigam pedir ajuda. E essa é uma realidade que não é do Brasil, é uma realidade mundial, acontece em todos os países. A gente conversa com profissionais de diversas áreas que trabalham no enfrentamento à violência contra a mulher de outros países, eles vão dizer exatamente a mesma coisa. As mulheres tendem a sofrer vários episódios de violência até que consigam romper com o silêncio. Por vários fatores, né? Entra aí, muitas vezes, a dificuldade da própria compreensão dela própria como vítima. Algumas mulheres têm dificuldade de compatibilizar aquele relacionamento abusivo, violento dentro de casa, com violência, né? Não se compreendem como vítimas de violência. O temor de serem incompreendidas, às vezes por parte da própria justiça, e a gente sabe que isso, infelizmente, ainda ocorre, o temor da incompreensão por parte dos familiares, o medo de expor, a vergonha de expor a privacidade publicamente, esse é um fator complicador, o medo da incompreensão de ser desacreditada, a dependência emocional. É fato que nós, mulheres, ainda crescemos culturalmente acreditando que somos nós as responsáveis pela manutenção da família, que esse é um encargo unicamente da mulher, e é muito difícil para a mulher romper com esse projeto de vida, de família unida, de filhos próximos do pai, né? Esse é um fator, e a dependência econômica ainda existe. A mudança de disposição da vítima, da mulher, em ver o agressor, o autor da violência, processado criminalmente, também é muito frequente. Então, esse também é um padrão. As mulheres que denunciam
tendem, via de regra, a se retratar, voltar atrás, procurar a mesma instituição onde ela pediu ajuda para dizer que ela não quer mais, que a coisa já se resolveu, que ela não precisa mais de ajuda. Também, por vários fatores, a gente fala muito do ônus do processo, o peso do processo, como é difícil para a mulher denunciar e suportar o peso de processar aquele que um dia ela amou, ainda ama, o pai dos filhos. Se essa mulher não conta com um apoio de uma rede familiar, comunitária, ou mesmo por parte das instituições, um apoio, essa mulher não suporta o ônus do processo. A gente costuma dizer no Ministério Público, porque promotor de justiça gosta de vítima parceira, né? E a gente diz, brincando, que vítima parceira é vítima de roubo, é aquela vítima que chega na audiência com sangue nos olhos, querendo ver o processo até o fim, a condenação do autor, do responsável pelaquela violência patrimonial que ela sofreu. Mas a vítima de violência doméstica é muito diferente. É uma vítima que não chega com sangue nos olhos na audiência, é uma vítima que chega com lágrima nos olhos, cheia de culpa por estar processando aquele parceiro ou ex-parceiro. E essa é uma grande dificuldade. Muitas dessas mulheres acabam se iludindo, muitas vezes, com uma mudança temporária no comportamento do autor da violência. Então, como é que isso funciona? Estudiosos já entenderam que a violência contra a mulher, dentro de casa, ela acontece quase que como um padrão de comportamento, composto por 3 fases. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar no tal do ciclo da violência. Então, como é que acontece isso? Ninguém começa um relacionamento naquela fase de sedução, de conquista, já agredindo. Né? Isso não é assim que acontece. O sujeito quer conquistar a mulher e dar um tapa nela. Não. Né? Esse desgaste da relação, ele vai sendo incrementado com o tempo. E esses estudiosos, eles identificaram que, numa primeira fase, acontecem os primeiros desgastes da relação, o desrespeito, as humilhações, até as ameaças. E, nessa fase, a mulher tende a minimizar esse comportamento e, às vezes, até se responsabilizar como se ela tivesse, de alguma forma, merecido a violência, contribuído para ela. Acontece que vem uma segunda fase nesse relacionamento, onde ocorre propriamente a explosão das tensões, a violência propriamente dita. E é nesse momento que muitas mulheres chegam a procurar ajuda. Mas qual é a grande dificuldade? É que esse relacionamento tende a ir para uma terceira fase, que é a chamada fase da lua de mel, onde o autor da violência muda o comportamento, pede desculpas, diz que merece uma segunda chance, que vai mudar, muitas vezes atribuindo a culpa pelo seu comportamento agressivo a fatores externos, como o álcool, a droga, e a mulher tende a acreditar nessa mudança temporária do relacionamento, do comportamento do autor da violência. Qual que é o grande perigo disso? Há mulheres que ficam nesse ciclo da violência, acreditando nessa mudança, até que aconteça um feminicídio. Né? Se não há, e nós sabemos que é assim que acontece, uma intervenção multidisciplinar, um combate aí às raízes do problema, esse comportamento, que é muitas vezes aprendido na infância, não muda. E aí eu já passo para a terceira dificuldade de enfrentar a violência contra a mulher, que é exatamente relacionada ao perfil do autor de violência, um perfil muito distinto do perfil que se espera e que se imagina de um criminoso comum. O autor de violência contra a mulher, ele tende a gozar de boa reputação social, ser um bom moço, trabalhador, o colega da sala ao lado, né, que tem o mesmo nível socioeconômico, cultural da vítima, muitas vezes. Portanto, muitas vezes a sociedade tende a desacreditar da palavra da vítima quando ela diz que sofreu violência ou abuso, violência sexual, por exemplo, dentro de casa, por parte de uma pessoa que socialmente é muito bem quista, muito bem relacionada, é um trabalhador, né, paga seus impostos, frequenta a igreja. Então, esse é um fator complicador. E é muito comum que esse autor de violência chegue, por exemplo, nos fóruns e nas audiências, sem acreditar que praticou crime algum. Ele realmente não age acreditando que está na ilicitude, que está praticando alguma ilegalidade. Ele diz, doutor, eu não sei porque eu fui processado, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, porque eu não roubei, eu não matei. Eu só agredi a minha mulher, ele diz assim, porque é assim que ela aprende, porque ela chegou tarde em casa ou porque ela saiu com a saia curta.
justificando o comportamento, e aí eu não preciso ir muito além para vocês perceberem como a simples punição não é suficiente para a desconstrução dessa noção tão deturpada de masculinidade, que muitas vezes, dizem os estudiosos, vem desde a infância, um comportamento aprendido. Lidar com violência contra a mulher é também lidar com as dificuldades sob o aspecto da prova dessa violência. Não há como exigir, nesses crimes de violência contra a mulher, um conjunto robusto de provas, como a gente tem nos outros crimes, crimes patrimoniais, tráfico de entorpecente. A violência contra a mulher, pela sua própria natureza, ela tende a acontecer na clandestinidade, dentro de casa, longe do olhar de testemunhas. E aí é importantíssimo o valor que nós temos que atribuir à palavra dessas meninas e mulheres. E aí eu faço um parênteses para dizer como, apesar desses 10 anos de Lei Maria da Penha e dos avanços inegáveis que nós obtivemos, nesse quesito, pouco ou quase nada nós avançamos na questão da credibilidade, da valoração da palavra dessas mulheres. E o que eu vejo no meu dia a dia é que essas meninas e mulheres ainda são sempre desacreditadas, questionadas, vítimas de oitivas muitas vezes exaustivas, sucessivas. É cobrado dessas meninas uma coerência excessiva de detalhes, impossíveis muitas vezes de serem fornecidos, como se a palavra delas não pudesse ser digna de crédito, como se elas precisassem ser confrontadas o tempo todo para serem pegas na mentira, né? E por quê? Qual a origem dessa desconfiança? É isso que nós temos que refletir. Importante também falar de uma outra dificuldade, que é a questão dos agentes que atuam no atendimento, no enfrentamento à violência contra a mulher, que são responsáveis por garantir a proteção dessas mulheres. Como esses agentes ainda são imbuídos, muitas vezes, de valores preconceituosos, reproduzem estereótipos de gênero na aplicação da lei, na garantia dos direitos dessas mulheres, e isso é inadmissível. Tem um colega meu, promotor de Brasília, que ele diz: mas delegados, juízes, promotores, escrivão de polícia, policiais, eles não vêm de Marte. Eles são frutos dessa nossa sociedade que é machista, que é racista, que é homofóbica. Mas a gente não pode se contentar com isso. Isso é muito grave. São pessoas que têm uma incumbência constitucional de garantir os direitos dessas mulheres. E é nisso que nós precisamos avançar. Mas eu queria falar um pouquinho também dos avanços, das conquistas da Lei Maria da Penha, porque nós temos agora, esse mês de agosto, aí, uma comemoração histórica. São 10 anos de Lei Maria da Penha, como o Ayrton bem disse, uma lei consagrada internacionalmente, reconhecida pela ONU como uma das 3 melhores legislações de gênero do mundo, consagrada nacionalmente, porque é uma lei que, como a gente costuma dizer no jargão popular, uma lei que pegou, né? É uma lei que, segundo as pesquisas, é conhecida por parte de 98% da população brasileira, e isso é muito significativo, apesar de que essa mesma sociedade que conhece a Lei Maria da Penha, a gente pode dizer, né, Ana, que não conhece a fundo as causas que permeiam a violência contra a mulher, e a gente vê isso na reprodução dessas, nas redes sociais, como nesse caso do estupro coletivo do Rio de Janeiro, o que foi feito a partir do compartilhamento daquele vídeo, daquela violência, os comentários carregados de escárnio, de julgamento moral daquela vítima, de investigação dos antecedentes dela, e aí a gente percebe que essa mesma sociedade que conhece a lei não conhece a fundo as causas que permeiam a violência contra a mulher. E isso é um ponto que nós temos que nos debruçar, refletir e trabalhar. Mas são muitos os avanços. Uma lei que quebrou uma tradição histórica de tolerância à violência contra a mulher. Uma violência que, antes do advento da Lei Maria da Penha, e essa violência sempre existiu, né? Essa é uma pergunta muito frequente, não, mas a sensação que a gente tem é que, depois da Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher aumentou? Óbvio que não, essa violência sempre existiu e ficava invisibilizada, restrita ao ambiente doméstico, do lar, um lar que era compreendido antes da Lei Maria da Penha como um local sagrado, inviolável, de não intervenção do Estado, da Justiça, e essa omissão acabou contribuindo e muito para o silêncio dessas mulheres. Então, é evidente que a quebra desse padrão de tolerância, de leniência estatal no trato da violência contra a mulher, foi muito significativo. Uma lei que tirou do âmbito do juizado especial criminal a apuração desses casos. E como aqui a gente tem uma plateia heterogênea, só para vocês terem uma ideia do que isso significa, antes do advento da Lei Maria da Penha, esses casos eram tratados em mesas de conciliação,
onde o caso se resolvia com o pagamento de uma simples cesta básica, uma cesta básica que muitas vezes saía do próprio sustento da família, da vítima, da mulher. E qual que era a sensação para essa mulher que era vítima de violência psicológica ou física, ia para uma mesa de conciliação e o sujeito pagava uma cesta básica e não tinha processo? A sensação era de que a integridade física e psicológica dela não valia nada para a justiça. A mensagem para o autor da violência é de que era barato espancar mulher. E a mensagem poderosa para a sociedade era de que a violência contra a mulher não era uma questão relevante e importante para a justiça. Então, lógico que esse foi um grande avanço. A Lei Maria da Penha trouxe um verdadeiro mecanismo de um sistema integrado de proteção para a mulher, com mecanismos de proteção importantíssimos, como as medidas protetivas que salvam ou têm que salvar vidas. É assim que se espera da justiça. Uma lei que criou políticas públicas voltadas à ressocialização, reeducação, reflexão desse homem autor de violência, políticas públicas relacionadas à educação, e esses foram grandes avanços. Uma lei que deu visibilidade a outras formas de violência menos conhecidas. O senso comum até então é de que violência contra a mulher era violência física, a que deixa marcas aparentes, quando a gente sabe que existe a violência psicológica, tão ou mais grave, muitas vezes, que a violência física. Então, são vários os avanços com esses 10 anos de Lei Maria da Penha, mas, infelizmente, o fato é que esses avanços não foram suficientes para, por exemplo, tirar o Brasil da 5ª colocação dentre as nações com maior número de assassinatos de mulheres. E isso é muito grave. São os casos de feminicídio, o atentado contra a vida da mulher por questões de gênero, ou seja, pelo fato dela ser mulher. E é nesse aspecto que fica muito claro como nós, mulheres, ainda estamos lutando pelo nosso direito do não ser respeitado, o direito à nossa própria sexualidade, à autonomia do nosso corpo. É o famoso, se não for minha, não vai ser de mais ninguém. E esse é um ponto importante. Todos os que trabalham no enfrentamento à violência contra a mulher, de todas as áreas, dizem, esse é um discurso unânime e uníssono, precisamos avançar no trabalho com a educação. E aí, esquece os boatos de ideologia de gênero, toda essa bobagem que foi propagada. Quando a gente fala trabalhar gênero nas escolas, a gente está falando em trabalhar respeito a direitos humanos, respeito à diversidade como forma de prevenção da violência. Mas a escola não é a única responsável pela educação, e a gente precisa avançar em estratégias, ações destinadas à reflexão da sociedade como um todo sobre esses papéis, essas representações de gênero, sobre o que é ser masculino e feminino numa sociedade tão patriarcal, onde a valoração do papel da mulher ainda é tão distinta, e isso gera muita desigualdade. Onde tem desigualdade, a gente sabe que tem violência, mas essa é um avanço que nós temos que fazer, em primeiro lugar, dentro de nós mesmas. Todos nós crescemos introjetando, como a Ana bem disse, esses valores, esses estereótipos de gênero, e como é importante que nós façamos essa revisão dessa nossa atuação nas diversas áreas que trabalhamos, na reprodução desses estereótipos, como é importante isso. Uma socióloga, a Lia Zanotta, que ela diz que, quando a gente fala de gênero, a gente não está falando só de uma memória social, nós estamos falando de uma construção que foi legalizada, normatizada, desde as organizações filipinas, manuelinas, quando o homem era autorizado a matar a mulher, no caso, por exemplo, de infidelidade. Meu tempo esgotou, mas eu queria finalizar dizendo que são muitos os avanços. É evidente que os retrocessos também nos desanimam muitas vezes. No caminho para uma sociedade justa, igualitária, a gente tende a acreditar que estamos caminhando sempre para frente. Infelizmente, nossos parlamentares estão sempre nos avisando que não, que nós temos retrocessos e ameaças aos nossos direitos duramente conquistados ao longo de anos. Então, temos que estar sempre alertas, mas, sem sombra de dúvidas, iniciativas como essa, que aproximam a academia, a universidade da sociedade, são de grande valor, e eu só tenho que agradecer estar aqui hoje. Muito obrigada.